A paz de Jesus, o amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no seu graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, este é o seu programa, o seu programa, Falando de Bíblia. Hoje eu vou abordar, são 3 vídeos pedidos pelos irmãos. Né? Às vezes os irmãos pedem vídeos, eu não posso trazer imediatamente porque eu já estou com outros temas na frente. Olha, quando eu estou gravando aqui, sabe quantos já tem na frente para poder ir esse vídeo? Tem na frente, tem mais de 6 vídeos já na galeria desse aparelho que está me filmando aí agora. Já a gente tem 6 vídeos na frente desse para poder ir para o canal. Entende? Aí os irmãos pedem, fica triste, eu pedi o vídeo, o irmão Fábio não trouxe. É porque é na sequência, meus irmãos. Tenham paciência, eu trago, tá? Um pouco demorado para ir o vídeo, mas eu trago sim o vídeo. Se não já tiver no canal, eu vou e gravo. Não é? Eu vou e gravo. Hoje, nós vamos falar do Evangelho Teológico. Nós vamos falar, a pedido de um irmão, são mais vídeos que eu vou... São 3 vídeos, eu terei mais... Depois que eu estou gravando esse vídeo aqui, veja que a Bíblia, o catecismo estão tudo no mesmo lugar, porque eu só tiro a camisa para diferenciar e volto. Esse já é o 3º vídeo que eu estou gravando hoje. Veja que a imagem, as Bíblias estão tudo no mesmo lugar. Tudo está no mesmo lugar, veja. Por quê? Porque já é o 3º vídeo que eu estou gravando. Eu só mudo a camisa para, na hora de editar o vídeo, não confundir. E nem de postar. Entendeu? Veja só. É o 3º vídeo que eu estou gravando hoje. O capítulo 10 de João, um versículo muito interessante, que é o versículo 14, o Evangelho Teológico de João, 16, desse Evangelho Teológico, que você vai ler nesse capítulo 10, você vai ver a pastagem é a Eucaristia. Você vai pegar aqui os capítulos, no capítulo 10, por exemplo, você vai ver as ovelhas, somos nós. Você vai ver o pastor das ovelhas, Cristo. Você vai ver o porteiro, é o Papa. Não é? Você vai ver a voz, é a voz da igreja, a voz do magistério, quando Jesus dá autoridade em Lucas 10,16. Eu já trouxe isso aqui há um ano atrás. O vídeo está aí, pode procurar no canal, você vai ver falando desse evangelho aqui. Né? Mostrando tudo ao pé, assim, bem detalhado, bem esclarecido pelo olhar teológico do significado do capítulo 10 de João. Mas aqui nós vamos falar apenas de um versículo, o versículo 16, que o nosso amado diretor vai colocar na tela para você ver. Capítulo 16, põe na tela, diretor. Versículo 16, aliás, do capítulo 10 de João, diz assim: Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Veja aí, volta para mim, diretor, a parte A. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Agora, nós temos que olhar isso aqui, mas no olhar teológico, porque o Evangelho de João é teológico, né? Os outros 3 são sinóticos. Então, logo nós vemos que esse Evangelho teológico de João está falando, tenho outras ovelhas que tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Peraí, tenho outras ovelhas. Alguém pode dizer, então os protestantes também são ovelhas de Jesus. Os protestantes, meus irmãos, eles também estão em busca da verdade. Eles não têm a verdade, eles estão em busca da verdade. Por isso que quando eu, minha esposa, Scott Hans, Eduardo Farias e tantos outros que se converteram do protestantismo, estavam o quê? Estavam em busca da verdade. Eu fui protestantismo atrás de quê? De busca da verdade. E encontrei a verdade, por isso estou com aquela que nos dá a verdade, que é coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, a igreja. Então a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, Jesus quer o quê? Que seus filhos estejam na sua igreja, que ele fundou. Porque só ela tem o condão de nos dar a verdade, que é Jesus. Só ela fala a verdade, só ela tem a doutrina verdadeira para nos salvar. Então não adianta escutar blá 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 fora da igreja que não vai se salvar. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Aprisco é o quê? A igreja. Então, os irmãos pedem esses versículos e eu vou trazer, não é, a explicação desses versículos. Tenho outras ovelhas, veja aí.
Eu tenho um povo que eu preciso conduzir para esse aprisco. Eu tenho um povo que eu preciso resgatá-los como filho pródigo para a minha igreja. Trazê-los de volta para a minha igreja. Por isso que haverá um Pentecoste mundial, onde muitos vão se converter do islamismo, do ateísmo, do protestantismo, do judaísmo, não é, de todas essas religiões que vão se converter ao cristianismo. Os olhos vão se abrir. Entende? Então logo nós vemos que a primeira parte diz: tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Aprisco é o que aqui? Igreja. Outra tradução pode trazer curral. Outra tradução pode trazer... Tem outro nome que agora acabei de esquecendo aqui, das traduções da Bíblia. Além de curral, aprisco, cercado. Né? Veja, põe na tela, diretor, segue o verso, depois do ponto, depois de aprisco. Preciso conduzi-las também. Volta para mim, diretor. Preciso conduzi-las também. Veja, por que são suas ovelhas? Tenho outras ovelhas que não estão na minha igreja. Tem outras ovelhas que estão fora da minha igreja, estão fora da fé da minha igreja. Eu preciso conduzi-las. Eu preciso conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Eita, meus irmãos, a voz da igreja está trazendo muitos protestantes para o seio da igreja. Quantos protestantes não ouviram a voz da igreja e foram transformados? Por exemplo, voltaram para o seio da igreja. A voz da igreja diz: a Eucaristia é Cristo vivo, carne, sangue, alma e divindade. Então, quando eu procurava uma maneira na minha seita de transformar o pão na carne, e eu vou descobrir tudo isso na Bíblia Sagrada, que eu não tenho poder para isso, né? Porque eu não tinha que vir do sacerdócio apostólico, de ordenação apostólica, ou seja, de sucessão apostólica, coisa que eu não tinha esse poder. Tudo isso eu vou descobrindo na Bíblia. Tudo aquilo que a igreja ensina, tudo aquilo que a igreja fala, ela é sustentável porque ela sustenta isso faz 2000 anos. Para seus filhos, para gerar filhos para Deus. Então veja, como isso é sensacional, como isso é maravilhoso. Preciso conduzi-las. Por que são suas ovelhas? Porque eu preciso conduzi-las para o meu aprisco. Veja, dá-lhe verso na tela, diretor. Olha o que diz, ó. Ouvirão a minha voz. Veja aí, ó. Preciso conduzi-las. E ouvirão a minha voz. Volta para mim, diretor. Ouvirão a minha voz. Aquilo que Jesus deu ao magistério. Ele deu autoridade ao magistério em Lucas 10,16. Quando Jesus forma o colégio apostólico com os 12, Jesus forma, em segundo lugar, ele forma, como está lá em 1 Coríntios 12:28, em segundo lugar, os profetas. Quem são os profetas? Os 72 discípulos do capítulo 10 de Lucas. E sem falar que todos nós somos profetas, porque no batismo nós somos consagrados profeta, sacerdote e rei. Então aqueles 72 discípulos representam esse ser profético que recebemos no batismo. Porque somos profetas, não é? Igual Cristo foi. Lá nos discípulos de Emaús diz Jesus, que era profeta poderoso em Israel, em palavras, em obras, chamando Jesus de profeta. Então no Cristo, nos revestimos de Cristo, Gálatas 3:27, então nós somos profeta, sacerdote e rei. O sacerdócio como um dos leigos, mas muitas das vezes o sacerdócio ministerial também. Por vocação. Então veja, logo a Sagrada Escritura está dizendo que... Volta de novo aí, diretor, na tela. Ouvirão a minha voz. Vamos voltar para a voz. Aqui, volta para mim. Então veja, a minha voz. Então Jesus deu autoridade à igreja de ter a sua voz. Quando a igreja falar, a igreja ensinar, doutrinar seus filhos, é o próprio Cristo ensinando. Foi ele que quis assim. E essa foi a autoridade dada por Cristo à igreja. Por isso nós dizemos, e um concílio ficou claro, lá para o século III, que não existe salvação fora da igreja. Não existe salvação fora da igreja. Existe assim, para índio, para pessoas que nunca ouviram falar no evangelho, mas para quem ouviu falar de Cristo e não pertence ao verdadeiro corpo de Cristo, se salvar, não tem como. Biblicamente falando, não existe brecha. É dentro das... A Bíblia está dizendo isso. Então, nós vamos ver
que eles ouvirão a voz. Então, quantos protestantes não foram estudar o cristianismo primitivo, descobriram os santos, que são os santos católicos? Descobriram que não existia igreja protestante naquela época, né? Protestante inteligente que seu pastor disse: olha, quem fundou a igreja católica foi Constantino, no século IV. Nem no século IV foi, né, o tempo de Constantino, foi no século III, no ano 315, né? 14. Aí mente, Constantino fundou a igreja católica. Aí mente, teve um concílio e de Constantino decidiu fundar a igreja católica, as mentiras. Aí você deve se perguntar, amigo protestante, que seu pastor colocou isso na sua cabeça. No tempo de Constantino era o Papa de número 33, São Melquiades. E aqueles papas anteriores, de que igreja era? Se Constantino fundou a igreja católica, aqueles 32 papas antes de São Melquiades, antes de Constantino, eles eram papas de que igreja? Protestante não era, que veio nascer, ainda precisava de mais de 16 séculos para poder surgir o protestantismo. No século X, no século I, São Pio I instituiu a festa litúrgica na igreja, toda a igreja universal da Páscoa. Ele governou a igreja do ano 143 a 153, se não estou enganado, a 163. Muito antes de Constantino. O 10º Papa da igreja. São Pio I. Busca e você vai ver. Principalmente o documento do pontificado dos papas. Conhecido como pontificale alguma coisa. Então você vai ver. Instituiu a festa litúrgica da Páscoa, que nós temos até hoje. O 10º Papa, no século I. O 10º Papa, São Pio I. Muito antes de Constantino. Pensa, estuda. Mas o outro pastor acolá disse que a igreja católica, sim, foi fundada por Jesus. E Constantino foi quem corrompeu ela no século IV. Peraí. Quando Jesus fundou sua igreja, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele prometeu que as portas do inferno não poderiam destruir ela. Quando Jesus fala as portas do inferno podem destruir ela, ele está falando doutrinalmente, ele está falando teologicamente, ele está falando... Não. Nem Constantino, nem imperador, nem quem que fosse era capaz de destruir a doutrina dessa igreja. Ela é sustentáculo. Ela sustenta essa verdade. Ela é coluna dessa verdade. 1 Timóteo 3, que a gente já citei aqui. Então não tem como corromper essa doutrina. Imperadores quiseram ser papa, né? Perseguiram o papa para se assumir. Mas não teve como. Porque é promessa dele. O inferno não pode destruir a minha igreja. De modo algum. De maneira alguma. E quando ele fala isso, ele está falando em todos os âmbitos de sua igreja. Você está compreendendo? Põe na tela, diretor, o versículo. Olha a parte final, ó. E haverá um só rebanho e um só pastor. Volta para mim, diretor. Aí está. E aí está para quem fez essas perguntas. Para trazer um vídeo. Veja. E haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, uma única igreja e um só pastor, Jesus Cristo. Veja, eu fui de mais de 10 igrejas protestantes. Eu tenho naipe para falar isso. Quando eu chegava numa seita, lá me desenhavam um Cristo de um jeito. Não é? Eu falei, não gosto desse Cristo desenhado aqui não, desse jeito não. Fui para outra seita. Ou seja, a gente saiu da Universal do Reino de Zeus, e a gente foi para Mundial daquele homem moreno do Chapeuzão. Mundial do Poder de Zeus. Chegamos lá, outro Cristo apresentado diferente. Não, peraí. Dali a gente foi para a Igreja Internacional da Graça de Zeus. Lá era outro Cristo diferente que era apresentado. Né? Depois a gente foi para a Assembleia de Zeus, era outro Cristo diferente. Fomos no Mundial da Fé, em São Paulo, outro Cristo diferente, um Cristo que botava o povo na cama de prego. Segundo o que saía da boca da pastora fundadora dessa seita. Não é? Fomos para Batista Renovada, era outro Cristo diferente. Completamente diferente. Fomos para Igreja Batista Água Viva, se não estou enganado era essa, a última que nós frequentamos, né?
Aí lá apresentava outro Cristo diferente. E nós vemos que o próprio São Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Assim como uma serpente enganou Eva por sua esperteza, o versículo 4 diz, assim quando chegar alguém pregando um Cristo diferente, outro Cristo diferente daquele que recebestes. Veja que Jesus disse, só terá para que só tenha um pastor, é preciso só ter um rebanho. Uma só fé, como afirma isso aqui, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 3 a 5. Crê em uma única fé, que é a fé da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em um só batismo, em um só Senhor. Outra vez, põe aí, diretor, a parte final, ó. E haverá um só rebanho e um só pastor. Foi o que os concílios disseram. Não existe salvação fora da igreja. Por quê? Porque tem que haver um só rebanho. Tanto que para Jesus salvar os cristãos, na época dos apóstolos, tinha que entrar nessa igreja, senão não era salvo. Olha aí, nós vamos colocar na tela. Está em Atos, para você ter uma ideia. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 46 e 47. Veja de que jeito era. Primeiro vamos pegar o 42 desse texto. Vamos lá. Põe na tela, diretor. Diz assim, ó. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, eles quem? Os cristãos. Nas reuniões em comum, na fração do pão, que era a Eucaristia, e nas reuniões. Agora vamos pular para o versículo 46. Unidos de coração, frequentavam o templo todos os dias e partia o pão. Outra tradução diz, e partia o pão todos os dias nas casas, tomava comida com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. Olha o que vem agora, ó. E o Senhor, cada dia, eles ajuntava, quem era a doutrina dos apóstolos, na igreja apostólica, outros que estavam a caminho da salvação. Volta para mim, diretor. Pacata. É ou não é? Então, nós vemos que eles se uniram à doutrina que tem a celebração do pão. Então veja que a celebração do pão era o ápice. O primeiro nome da missa foi chamado de celebração do pão, fração do pão. Não é? Eu já trouxe um vídeo, acho que no outro canal, depois de fração do pão, aí ele muda o primeiro canal que foi deletado, né? Então vem mudando, mudou 7 vezes o nome. Hoje nós conhecemos como a celebração eucarística. Santa Missa, aliás. Ela já se chamou celebração eucarística. Ela já se chamou Santo Sacrifício. Liturgia Divina, como é chamada pela Igreja Oriental. Parte oriental da Igreja. Entende? Então muitos nomes foram chamados, hoje nós conhecemos como Santa Missa. Então Jesus é claro para nós, meus irmãos. Não é? Quando ele diz, nós vamos ler agora, o diretor vai colocar para nós lermos o verso completo agora. Põe na tela, diretor. O 10, 16 de João. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, da minha igreja. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Volta para mim, diretor. Aí está. Entende? Porque o concílio foi cirúrgico. Não existia salvação fora da igreja. Porque até para salvar, Atos 2, 47, para poder ser salvo, tinha que entrar na igreja. Ou seja, fora aos quesitos que é dado por a igreja católica para se salvar, sem o padre apostólico nós não temos sacramentos. Sem o padre apostólico, nós não temos confissão. Sem o padre apostólico, quando eu digo apostólica, que veio de sucessão apostólica, desses aí que se denominaram apóstolos e fundaram a igreja não, tá? Cuidado com isso. Sem o padre de sucessão apostólica, de ordenação apostólica, nós não temos Jesus presente, vive real na Eucaristia. Então a igreja, no ápice de sua fé, ela necessita do sacerdote. Por isso a ordem e os sacramentos, e o sacramento da ordem, eles estão tudo interligados. Tudo um ao outro, tudo de mãos dadas. Nós não temos confissão, porque não tem absolvição do pecado. Não temos a Eucaristia. Nós não temos outros sacramentos. Essa que é a realidade. Por isso o termo não existir verdadeiro, não existir salvação fora da igreja. Eu estou dizendo isso aqui para machucar protestante? Não. Eu estou dizendo aqui uma verdade de fé. Busque o concílio, inclusive ecumênico, onde bateram o martelo,
que não existir salvação fora da Igreja Católica. É claro demais para nós. Então, meus irmãos, está aí esse vídeo, a pedido dos irmãos que explicasse, tem outras ovelhas, né? Então, outras ovelhas são... Quem são essas ovelhas? Tem outras ovelhas, são aqueles que não estão na Igreja Católica, por isso que é a Igreja Católica, não estão na Igreja Católica, Jesus vai conduzindo, estão conduzindo. Quantos não estão vindo, né? Muitos estão se convertendo, porque ouviram minha voz, a voz que Jesus deu à igreja. Ela é coluna e sustentáculo da verdade. Tem o condão de dar a verdade para nos salvar. Então muitos estão ouvindo a voz do Senhor, não é? Através da igreja, através dos santos que ecoam, os santos apatristas que convertem até hoje. Quantos convertidos não tem, né? Quantos convertidos não tem? Biblistas como Scott Hans, que conhecia o Apocalipse, nunca tinha visto uma missa católica, e quando entrou na Igreja Católica, ele participou de uma missa. Não, ele participou de uma missa, ele viu, ele disse, isso aqui está no Apocalipse, e eu estou dentro, eu estou vivendo o Apocalipse. Ele que conhecia a Bíblia, a liturgia da missa, como ela é forte no livro do Apocalipse. Eu já trouxe nesse canal mostrando, né? E coloquei nos 2 canais, 2 vídeos, a missa no Apocalipse. No canal do Fábio Pentecoste não teve muitas visualizações, mas graças a Deus, no Tradição eu coloquei lá esses vídeos, teve muitas visualizações. A parte 1 e a parte 2. Mostra os paramentos, mostra os paramentos litúrgicos, mostra as âmbulas, mostra as vestes, os paramentos sacerdotais, a missa no Apocalipse. Foi o que o Dr. Scott Hans viu naquela missa. E dali então nunca mais saiu da Igreja Católica. Entende, meus irmãos? É fácil assim. Conhecer a Bíblia, não andar com ela debaixo do sovaco arrancando os cabelos, mas estudar o que tem dentro dela, averiguar a verdade. Entende? Eu não precisei de ninguém para pregar para mim, para me converter à Igreja Católica. Eu encontrei dentro dela a verdade. Dentro do pão vivo, que eu não podia transformar. Então eu fui buscar, averiguar se existia uma igreja que tinha esse poder de transformar o pão na carne e no sangue de Cristo. Descobri a Igreja Católica. Só ela tem. Porque os seus padres, os seus bispos, o seu magistério é todo ele de ordenação apostólica, que veio dos apóstolos. Os apóstolos ordenaram os bispos ordenaram os padres até o dia de hoje. Diáconos. É um magistério. Irmão Fábio, onde é que está a instituição magisterial? 1 Coríntios 12, 28. Também está em Efésios. Se encontra. Certo, meus irmãos? Está aqui respondido? Depois desse vídeo aqui, minha garganta já está um pouco meia. Ainda tem que gravar mais 2. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Não esqueça aquele like.